Tá, boa noite. Podemos começar. Hoje a matéria de vocês foi sobre conectividade, alcançabilidade. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui em conteúdo, mas basicamente vocês revisaram o que que é passeio, cadeia e caminho, que são sequências de vértices. A diferença é que a cadeia o passeio é uma sequência finita, a cadeia não repete arestas, o caminho não repete vértices, exceto o último com o primeiro, né? Se for um caminho fechado, que foi até questão da última prova. Um vértice W é alcançável a partir do vértice V se houver caminho entre W e V. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no exercício que tem no final desse material sobre encontrar se um vértice é alcançável a partir de outro, a gente fez um desse do Lit Code um tempo atrás na live, que era a mesma coisa, só que do Lit Code. É, o conjunto de vértices alcançáveis a partir de V é, portanto, formado pelos sucessores de V, os sucessores e assim por diante. Então, aqui basicamente está só definindo quem são os vértices que eu chego saindo do V. Então, quem tem aresta saindo a partir do V. É, Dentro de alcançabilidade, a gente tem o conceito de transitividade. Se W é alcançável a partir de V e se X é alcançável a partir de W. Acho que aqui era para ser X, né? Enfim. Não, calma. Se W é alcançável a partir de V e se X é alcançável a partir de W, então X é alcançável a partir de V, porque isso aqui forma um caminho. E a relação de alcançabilidade é transitiva. E aí entra o conceito de fecho transitivo de um vértice, no grafo não direcionado. O fecho transitivo, que é denotado por essa letra aqui, que eu nunca lembro o nome dela, é o conjunto de vértices de um grafo alcançáveis a partir de V. Ou seja, aqui o fecho transitivo de 1 são todos os vértices que eu consigo chegar saindo do 1. Então é o 2, o 3 e o 4. O 5 não entra como um vértice alcançável de 1. Aqui, 2, 3 e 4. E os vértices alcançáveis a partir do 5, o fecho transitivo do 5, é nenhum, porque não tem nenhuma aresta saindo do 5. Isso aqui num grafo não direcionado. Já no grafo direcionado, a gente tem o conceito de fecho transitivo direto e indireto. Aqui as lógicas é bem uma lógica parecida com a questão do grau de entrada e saída, né? Quando é um grafo não direcionado, você só tem um grau e ponto, e quando é um direcionado, você tem entrada e saída, porque a direção do arco faz a diferença. Então, na questão do fecho transitivo direto, é o conjunto de vértices alcançáveis a partir de V. Então, são os descendentes, os sucessores ou talvez os filhos, por assim dizer. Então, são os vértices que eu consigo alcançar quando eu saio do V. E o fecho transitivo indireto são os vértices que eu chego, os vértices dos quais V é alcançável. Então, são todos os vértices que de alguma forma chegam em V. Não necessariamente tem uma aresta, um arco direto para V, mas que em algum momento eles vão chegar em V. Então, são os ascendentes ou os antecessores. Então, aqui, o fecho transitivo direto de 1 são todos os vértices que eu consigo chegar saindo do 1. Então, eu consigo chegar no 2, no 5, eu chego no 3, eu chego no 4, no 7, no 13, acho que só. E aqui. E no 10, que eu tinha pulado o 10 e o 9. E o fecho indireto do 10 é todo mundo que eu consigo. Que consegue chegar no 10. Então, eu consigo chegar no 10 passando pelo 1, do 4. Eu consigo chegar no 10 vindo do 8, eu não consigo. Eu consigo vir do 1 e do 4 só. Então, é isso. E aí, vocês. Não sei se vocês chegaram a fazer na aula, se o Léo pediu, mas vocês chegaram a fazer isso em código? Vocês sabem retornar qual é o fecho transitivo direto e indireto de um vértice? Ana, no final dos slides, ele colocou uns exercícios de código.
depois dos exercícios teóricos. Eu cheguei a olhar, mas eu não lembro se tinha do fecho. Ah, tem, ele colocou. É, Eu em um tentei gráfico fazer a direcionado. 3 depois se, tipo assim, se der tempo, né? Se você conseguir fazer a 3, A 3 é rapidinho da gente rever. Até essa 3 aqui é aquele exercício que a gente fez na outra live, que era do Lit Code. Que ele te dava um vértice, origem, um destino, e a gente tentava ver se tinha um caminho entre eles. Aí eu vou pegar ele aqui de novo pra mostrar. mas se der pra você fazer esse outro da 5 também, Ah, eu vou tentar fazer da 5 todos. não, da 6. As outras 3 são de fecho, aí a gente tenta fazer também. Eu vou tentar fazer todos. Mas voltando aqui então, os conceitos são esses. Depois eu volto pro código. Onde eu parei? Aqui. Agora, então aqui encerrou a parte de alcançabilidade. Sobre conexidade em grafos não direcionados. Em um grafo não direcionado conexo, todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer outro vértice. Porque aqui a gente não está trabalhando com um arco, então se tem uma aresta, você está indo e você está voltando, a direção não importa. Em um grafo não direcionado conexo, sempre é possível fazer um passeio fechado que inclua todos os vértices. Se G é um grafo direcionado, então ele é considerado conexo quando seu grafo não direcionado subjacente é conexo. O grafo não direcionado subjacente é o grafo resultante quando a orientação dos arcos de G é ignorada. Cadê? Não tem desenho disso aqui para explicar, não. Ok. Aqui a gente está falando de grafo direcionado. Se G é um grafo direcionado, ele é considerado conexo quando o seu grafo não direcionado subjacente é conexo. Ou seja, se eu tenho um grafo direcionado, eu vou desenhar. Cadê? Se eu tenho um grafo direcionado qualquer, ele é considerado conexo quando o seu grafo não direcionado subjacente é conexo. O grafo não direcionado subjacente é o grafo resultante quando a orientação dos arcos de G é ignorada. Então, o grafo não direcionado subjacente de um grafo direcionado é quando eu ignoro a direção dos arcos. Então, é como se eu transformasse os arcos em arestas, ou seja, transformasse isso aqui num grafo não direcionado e ele se torna um grafo conexo. Se ele tem uma ligação entre todos, ele é um grafo conexo. Ok? Subgrafos maximais. Um grafo G de S, não sei, é dito um subgrafo de um grafo G se todos os vértices e todas as arestas do subgrafo estão em G, ou seja, se o conjunto de vértices está contido do conjunto de vértices do grafo S está contido no conjunto de vértices do grafo principal e o conjunto de arestas do S está contido dentro do conjunto de arestas do principal. Então aqui é basicamente um grafo dentro do outro. Resumindo, ele é um subgrafo se todos os vértices e arestas dele estão contidos dentro do grafo principal, do grafo maior. Então, eu posso dizer que. Deixa eu colocar mais umas arestas aqui. Mais uns vértices, perdão. Eu posso dizer que isso aqui é um grafo e isso aqui é um subgrafo do grafo principal. Porque todos os vértices e arestas desse subgrafo pertencem a um grafo principal, que é o grafo maior. O subgrafo G de S de G é dito maximal em relação a uma propriedade tal, se não for subgrafo de nenhum outro subgrafo de G que também possua propriedade tal. O conceito de maximalidade é relacionado a uma condição de pertinência. Ok. Ele é dito maximal em relação a uma propriedade tal, uma propriedade qualquer, se não for subgrafo de nenhum outro subgrafo de G.
que também possua a propriedade tal. No sentido de que ele é maximal se ele não for um subgrafo de nenhum outro subgrafo que está dentro do grafo principal. E eu não sei se eu consegui deixar isso menos confuso ou mais confuso. Deixa eu pensar em outra forma de falar. O conceito de maximalidade é relacionado a uma condição de pertinência. É, Ele é chamado de maximal em relação a uma propriedade. Esse tal aqui é uma propriedade qualquer. Se ele for é, o maior pedaço de grafo que consegue ter essa propriedade em específico. Então, é, ele dentro disso vem, por exemplo, os componentes conexos. Um componente conexo de um grafo G é subgrafo conexo maximal de G. O número de componentes conexos em G é denotado por C. Grafos conexos possuem apenas um componente conexo. Então, um componente conexo dentro de um grafo é um subgrafo conexo maximal de G. O que significa que os componentes, né? A gente já fez um exercício sobre componentes antes. A gente tem um grafo, e dentro de um grafo principal, a gente consegue ter vários componentes. Então, se eu tivesse mais vértices aqui, ó. Isso tudo aqui ainda é um grafo, mas ele tem dois componentes conexos entre si. Isso é um componente e isso é um outro componente. E ele é um subgrafo conexo maximal de G. Essa parte eu acho que ainda ficou meio confusa, mas depois eu vou voltar nela. Aqui, grafos conexos possuem apenas um componente conexo. Por quê? Se o grafo conexo está totalmente interligado. Então, se ele tá, todos os vértices estão interligados, ele só possui um componente, porque o conceito de componente é o quê? Aqui eu tenho um componente, aqui eu tenho outro. Mas se isso é um grafo conexo, significa que você consegue sair de um vértice e chegar em qualquer outro vértice. Então, é um componente só, sempre. Se é um grafo conexo, só é possível ter um componente. Então, aqui, primeiro, a gente tem um grafo desconexo com dois componentes. Aí, esses dois aqui, cada componente é um componente conexo. Então, isso é um componente conexo, onde todos os vértices se ligam dentro do próprio componente, mas os dois componentes não se ligam entre si. Então, isso aqui são componentes separados. E esses são os subgrafos não maximais do grafo. Não sei se ficou 100% entendível, mas ok. Vocês podem perguntar também, tá, gente? Eu estou supondo se vocês estão entendendo ou não, porque vocês não estão falando. Então eu tenho que supor que vocês estão entendendo. Mas Ô, é. véi, tipo hum, assim, a teoria até que tá de boa. Até que os exercícios também consegui fazer, só tava querendo ver se você tinha pegado, sei lá, os exercícios do crowd pra nós fazer. eu peguei um do Bicalde de componentes e eu vou fazer os de fecho em código também. Eu vou fazer esses últimos do slide e um do Bicalde de componente. Fechou. É porque eu não sei do pessoal, vocês estão com dificuldade na A Carol já teoria. tinha comentado comigo na sala que mais cedo que ela não tinha conseguido fazer aquele lá, aí eu já tinha pensado em fazer. E esse de fecho, eu acho que eu já tava querendo fazer ele também, porque é rapidinho de resolver. E o do Bicaldi é esse aqui, ó, é o do Lit Code, mas ele é bem parecido com um que eu fiz um tempo atrás, de componente.
Não tem muito como fugir disso aqui. Inclusive, eu acho que o exercício ao vivo de amanhã vai ser ou sobre componente ou sobre fecho, porque eu acho que esses conceitos aqui de subgrafo, eu não sei se. Não consigo pensar agora num exercício com isso. Sobre ser simplesmente conexo, talvez, mas eu acho difícil também ser um exercício sobre isso. Mas é só terminando aqui a revisão rápida, eu vou ir pro exercício de uma vez. Mas é, sobre a conexidade, um grafo simplesmente conexo é quando. Ah, tá, confundi um negócio aqui na minha cabeça. O simplesmente conexo, o grafo subjacente não direcionado ou obtido através da substituição de todos os arcos de G por arestas, é um grafo conexo. Então, se basicamente o simplesmente conexo é quando eu consigo substituir todos os arcos por arestas e eu vou ter um grafo conexo, ou seja, eu chego em todos os vértices. O semi-fortemente conexo é quando para cada par de vértices V1 e V2 existe um caminho de V1 para V2 ou de V2 para V1. E o fortemente conexo é quando para cada par de vértices V1 e V2 existe um caminho de V1 para V2 e de V2 para V1. Aqui é a mesma coisa, só que em componentes. Se tiver de boa os conceitos, eu vou ir pro exercício. Essa parte de conexidade e conectividade em vértices tá de boa? A questão de remoção de um. Quando você remove um vértice pro grafo não ser conexo. Sim, sim. Por mim tá de boa. Então, ok. Nos exercícios, eu vou fazer rapidinho esses daqui de código. Esse aqui, na verdade, tem aqui pronto já. Só vou revisar com a Carol. Pra ir mais rápido. Que é o do LeetCode. É esse. É esse, caraca. O exercício é retornar se um vértice X é ou não alcançável a partir do vértice Y. E aí aqui ele te dá o source é como se fosse o X e o destination é o Y, né? Eu tenho um vetor de visitados para saber por onde eu já passei. E aqui eu fiz a busca usando uma fila. Montei uma fila para poder fazer a busca. E aí aqui eu só estou inicializando as, a- as, os- o- as arestas, porque o LeetCode dá de um jeito estranho. Mas a busca consiste em o quê? Eu marco a origem como visitado, né? Que é de onde eu tô saindo, e adiciono ela na fila. A origem é a primeira da fila para eu começar. E aí o meu loop é enquanto a minha fila não estiver vazia, eu vou ir sempre. Eu vou tirar o primeiro da fila, que é o meu atual. Então, o primeiro da fila aqui, na primeira vez que eu vou rodar o loop, é a origem, que é a primeira pessoa que eu tô olhando. E aí eu já olho se a origem é o destino, se eu chegar. Quer dizer, a origem, perdão, não. Se o atual, que é o vértice que eu tô, for o destino, eu já posso retornar que sim, porque eu já alcancei esse vértice que eu tô tentando alcançar. Se não for, eu vou olhar o vizinho do vértice atual que eu tô. Então, eu vou olhar todos os vizinhos. Aqui é um for each, mas seria um loop. Se fosse uma matriz, seria um loop normal para olhar todos os vizinhos. E aí eu sempre olho, se eu não visitei aquele vizinho antes, eu marco ele como visitado e adiciono no final da fila. Porque aqui basicamente é o quê? Se eu quero saber se um vértice, se eu consigo chegar de um vértice X num vértice Y, eu vou visitar todos os vizinhos desse vértice X, e aí todos os vizinhos a partir dele, até que em algum momento eu encontre o vértice Y. Se eu visitei todo mundo e não encontrei esse vértice Y em momento algum, é porque não existe um caminho entre os dois. Mas se em algum momento eu chego nele, é porque eu encontrei um caminho válido. Ok? Sim. Fechou. Ailton, fechou, vou fazer aqui. Eu já subi o do fecho no GitHub, inclusive, mas eu vou fazer ele aqui de novo.
Ele quer que retorne o fecho transitivo de um vértice qualquer em um grafo não direcionado. Então, gente, eu acho que eu só fiz o direto e indireto no GitHub. Eu não subi o do grafo não direcionado, eu tenho que lembrar de colocá-la depois. Eu vou retornar como fecho, eu vou retornar um arraylist. E aqui eu vou passar a matriz. Ok. Ah, nosso vetor de visitados. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que declarar um vetor de visitados desde que essa monitoria começou. Eu vou criar um método que vai fazer a busca dentro dos vizinhos aqui. Eu vou passar para ele o grafo, o vértice e o vetor de visitados. E aí, o que é que eu vou fazer? O meu método busca vai marcar como visitado todos. Porque o fecho é basicamente o quê? Quem eu alcanço a partir do vértice-alvo, né? Então, eu vou fazer esse método de busca porque a minha busca vai marcar como visitado todo mundo que eu alcanço. E aí, no método principal, eu pego todos esses que foram marcados como visitados e retorno na minha lista, beleza? Porque daí já vai ter todo mundo marcado como visitado true. E aí eu só adiciono ele na lista de retorno e retorno. Então, na minha busca, a primeira coisa que eu faço é marcar o vértice que eu tô agora como visitado. Então, ele recebe true. E se existe um vizinho do vértice que eu tô, é esqueci do for, né? Faço um loop. E se existe um vizinho do vértice que eu tô pro próximo, aqui, e eu ainda não visitei esse vizinho, eu chamo a busca de novo nele. Grafo e passo o vetor de visitados. E aí a busca vai rodar aqui em todos os vértices. E aí no meu método principal, eu chamo a busca a partir do vértice alvo. E aí no final eu só armazeno na minha lista de fecho todo mundo que eu consegui marcar como visitado. Então, fecho. E aí, eu vou percorrer aqui todo mundo. Se eu visitei essa pessoa, eu adiciono ela na lista. Aí aqui os vértices começam contando em zero, né? Eu vou considerar que tá contando em zero também. E é isso aí. Senão eu colocaria mais um. E aí eu retorno a lista. Tranquilo? Fechou. E aí, se fosse o fecho transitivo indireto ou direto, se tivesse diferença, né? Aqui é no grafo não direcionado. Mas se eu estivesse trabalhando num grafo direcionado e eu precisasse lidar com a direção, na hora que eu fosse fazer o fecho indireto, a minha busca aqui, eu ia inverter. Ao invés de olhar do vértice pro vizinho, eu ia olhar do vizinho pro vértice. Ia ser do i pro vértice, na coluna. E aí você estaria fazendo a busca do vértice para trás, entendeu? Mas o resto fica igual. Acho que é isso, né? Vou até olhar na minha cola aqui, mas é basicamente isso. O código está aqui. O fecho direto e o fecho indireto. E aí, da busca do direto é do atual pro i e da indireta é do i pro atual.
E aí, esses são os exercícios que tá no slide. Já é considerando que eu já fiz os três de uma vez, né? Porque a diferença é mínima entre um e outro. E o do Elite Code é esse aqui, ó. Inclusive, eu apaguei até demais. Calma aí. O Elite Code já deixa isso aqui, ó. O exercício do Elite Code, cadê o negócio de traduzir? É bem parecido com um outro que a gente fez do Bcrowd, mas ele é sobre componentes conexos. E eu tenho N cidades, e algumas delas estão conectadas, e outras não. Se a cidade A está conectada com a cidade B, e a cidade B está conectada com a cidade C, e a A está ligada com a C, você tem um grupo de cidades ligadas. E aí a província é um grupo de cidades direto ou indiretamente conectadas e nenhuma outra cidade fora do grupo. Então, as províncias são os componentes conexos. E aí a gente recebe uma matriz, N por N, e na matriz é chamada isConnected e J1 quando tem uma conexão, ou seja, uma aresta. E aí você tem que retornar o número total de províncias. Esse exercício também é bem simples, mas assim, essa matéria que o Léo passou hoje, muita coisa foi dado o conceito hoje, mas na prática a gente já estava usando e já tinha feito exercícios parecidos. Então foi realmente só para fechar o resto do conteúdo. Eu acredito que ele prometeu que o exercício de amanhã ainda é mais fácil do que o último de achar o ciclo. Mas por isso que eu peguei os exercícios bem conceituais mesmo do começo. Mas aí, para resolver esse exercício aqui, então, pegar aqui em Tiny. Inclusive, para ter autocomplete no Bcrowd, no Elite Code, tem que pagar o plano premium. Achei isso um absurdo. Sábado vocês têm matéria nova. E aí vai entrar numa matéria que eu gosto. E eu estou ansiosa por essa nova matéria a partir de sábado. Número de províncias, 0. E aí eu vou fazer um loop que vai de 0 até N para percorrer o número de cidades. N é o número de cidades, que é o tamanho da matriz. Se eu não visitei a cidade ainda, significa que ela está dando início a um novo componente. Então, eu vou percorrer todos os vizinhos daquela cidade para eu marcar aqueles vizinhos como um componente em si. Então, eu já adiciono ela ao número de províncias. E aí, eu chamo a busca em cima dessa cidade. Eu passo o grafo. Esse exercício também é praticamente a mesma coisa do outro, né? Deixa eu retornar aqui. Marco a cidade atual como visitada. E percorro os vizinhos dela para poder chamar a busca de novo. Do vértice para ir foi igual a 1.
E eu não visitei. Ana, Oi. no caso, esse exercício tá pedindo pra achar quantos componentes. Aí eu tô somando o número de componentes aqui, ó. Entendi. Aí componente é até onde eu posso ir sem tirar um lápis do papel, né? Porque eu não tô. Mas sem você ter que começar de novo. O componente são os elementos, são os vértices que estão ligados entre si. Então, se eu percorri todos os vértices, se eu comecei a busca desse vértice aqui e percorri todos os vizinhos dele e terminei a busca e não chego em mais ninguém, eu achei um componente. Entendi. Mas E aí eu aí, não vou visitar os vizinhos dele? oi? Eu não visito os vizinhos dele. Não, você visita. Porque olha só, essa busca vai começar, por exemplo, desse vértice aqui. Marquei ele como visitado. Aí a busca vai visitar os vizinhos dele. Então eu vou marcar esse como visitado e não consigo mais visitar ninguém aqui. Só que a busca também chama os vizinhos desse cara aqui. E aí, no Ah, tá. caso, eu devia ter posto um vértice aqui, um aresta aqui, fica mais fácil de explicar, né? Mas aí eu vou visitando esse, aí eu visito esse. Não consigo mais visitar mais ninguém a partir daqui. Não chega em mais ninguém. Só que meu grafo ainda não acabou. Eu sei que meu grafo tem 8 vértices no total. E eu só visitei 5. Mas eu não consigo mais chegar em ninguém a partir de onde eu tô. Então eu recomeço a minha busca a partir de um outro vértice que eu ainda não visitei. E aí, se eu tô recomeçando a busca a partir de outro vértice que eu ainda não visitei, significa que eu já achei um componente. Aí eu recomecei minha busca. Terminei a minha busca a partir desse outro vértice aqui. E terminei, já percorri todos os vértices e eu tive que recomeçar minha busca 2 vezes, então eu tenho 2 componentes. Entendi. São 2 grupos separados que não estão ligados entre si, mas eles ainda assim fazem parte do grafo. Entendi. Então aqui, ó, sempre que. Aqui, esse loop aqui, ó, ele vai até N, que é o número de vértices. E aí, se eu não visitei um vértice ainda, significa que eu tô começando uma busca nova a partir desse vértice. A busca vai marcar como visitado todo mundo que eu consigo chegar a partir desse vértice I. E aí, a partir do momento que eu visitei todo mundo desse vértice I, vamos supor que eu consigo visitar todos os vértices do grafo. Eu consigo chegar nos N vértices. Eu só vou ter feito a busca uma vez, eu não vou voltar aqui nesse loop. Eu vou ter terminado. Porque ele nunca vai voltar nesse if aqui, ó, já que vai estar todo mundo marcado como visitado. Entendi. E aí aqui, ó, eu tô vendo se existe aresta, vendo se eu não visitei ainda, pra poder chamar a busca de novo a partir do próximo vizinho. Então eu passo o grafo. Aí nesse caso você tá somando só quando você acha um componente. Só quando eu reinicio a busca. Quando eu tenho que começar uma busca nova, eu conto um componente aqui, ó. Ah, tá. Antes de Entendi. começar, aqui que esse loop principal aqui, ó, é onde eu tô realmente iniciando uma busca nova. Esse busca aqui, ó, eu tô chamando de dentro que eu chamo de dentro, eu tô vendo os vizinhos. Esse aqui é o que eu começo do zero, por assim dizer. Então, eu comecei a busca aqui no 1. A primeira busca que eu tô fazendo, quando o loop aqui tá em 0, tô no vértice 0, já somo um componente. Daqui eu vou pro 2. Eu não tô somando componente quando eu chego no 2. Terminei aqui do 2, eu não consegui pra mais ninguém. O meu loop aqui vai chegar no vértice 2. O vértice 2 já vai ter sido visitado quando eu partir do 1, então eu não vou entrar nele. Aí o meu loop aqui vai estar no 3. O 3 eu ainda não passei por ele, então eu vou marcar ele como um novo componente que eu tô iniciando e vou tentar chegar em todos os vizinhos dele. Eu não chego em nenhum vizinho a partir dele. Não chego em nenhum vizinho. E o meu loop também terminou, porque eu só tinha 3 vértices. Quantas vezes eu somei o número de componentes? 2 vezes. Entendi. Daí é isso. Se eu não tiver escrito nada errado aqui, tipo um length errado, é pra ele passar. Eu escrevi alguma coisa errada. Eu escrevi length errado. Eu acho. Int n.
É o length mesmo que tá errado. É, só que eu não tô, eu não tô entendendo o que que eu escrevi. Len é GTH, né? TH. Eu escrevi Uhum. HT. É, gente, acontece. Então, sétimo período e eu não sei escrever length até hoje. Falta ponto e vírgula lá em cima. Nossa senhora, o que que eu fiz errado agora aqui? Aqui é. Não, tá certo, é vértice mesmo. Aqui esse eu não visitei o I, não existe vértice. Aqui eu passo visitados e aqui eu passo o I. Aí. Alguma dúvida? Tá de boa. Diz o Léo que o exercício de amanhã vai ser mais simples do que o último, que foi de encontrar um ciclo. Toda semana a mesma coisa. É, mas é porque essa matéria aqui agora é meio que para encerrar essa parte. E aí a próxima é grafo também, mas é busca e encontrar o menor caminho. Aí já dá. Vai ter o vetor de visitar de novo? Vai, mas é mais diferente. Eu tô É, com a todo dia sensação a de mesma que. coisa que ele fala. Eu tô com a Aí a sensação gente de que tá a pergunta, é mesma matéria fácil? a mesma. Hã? Aí a gente pergunta, é fácil? Ele, ah, depende. Você tá perguntando se eu acho fácil? Aí, Eu não sei qual que é, mas diz ele que era fácil, né? Vai saber. Mas o negócio é lembrar das regrinhas específicas de algumas coisas para vocês lembrarem na hora de implementar o código. Então, por exemplo, na prova, que ele deu aquela questão do caminho. Você tinha que lembrar que o caminho podia ser aberto ou fechado para ser um caminho válido. Então, você tinha que lembrar que seu método tinha que aceitar tanto o caminho fechado quanto o caminho aberto. Aí, a segunda que tinha um ciclo, você tinha que lembrar que você podia usar reaproveitar seu método do caminho, mas você tinha que refazer a verificação se era obrigatoriamente um caminho fechado. Então, tipo assim, dá uma revisada nos conceitos e garanta que você saiba aplicar ele no código. Então, se for um fecho transitivo indireto, você sabe que você tem que voltar nos antecessores, você sabe que tem que ir para trás. E aí, se ele der um exercício que, sei lá, ao invés dele dar a fofoca em loop, ele dá a fofoca retroativa, que você tem que descobrir de quem começou a fofoca, ao invés de você tá com a última pessoa e você tem que chegar na primeira pessoa que começou a fofoca. Você tem que voltar de trás pra frente. É um fecho intransitivo. Coisa do tipo. O que ele pode dar mais? Não sei. O que mais que ele pode dar? Hum. Essa parte de conectividade em vértice, isso aqui provavelmente não vai cair em código. Porque isso aqui já entra num negócio. Tem os algoritmos para isso que são mais complexos e ele nem passa isso aqui. É, Então, isso aqui eu já acho que não vai cair. Agora, talvez. Isso aqui também não é difícil de verificar em código. Se você percorrer os vértices e olhar se tem caminho indo, se tem caminho voltando, se tem caminho indo e voltando. Os componentes também, eu fiz um exercício agora para representar. Vocês sabem contar componentes dentro de um grafo? Aquele outro exercício do Breakout que eu fiz ainda tinha mais coisa que você tinha, além de que contar, você tinha que escrever quais eram os componentes. Esse aqui, ó. É... Esse? Esse aqui. Esse aqui você tinha que escrever quais eram os componentes. Então, eu iniciava uma lista a partir do componente É como se aqui fosse
o topo o primeiro item do componente. Aí eu iniciava uma lista a partir dele, visitava os vizinhos dele, e tinha que escrever em ordem alfabética ainda. Aí isso aqui é só por ordenar. E aí era em letra a saída. Era A, B, C, D, alguma coisa. E aí você tinha que escrever quais eram os componentes. E depois no final dar um número total de componentes. Aí você dava o número aqui fora. Mas a lógica é a mesma, né? Visitar o vizinho, parará. Hum. Mas é isso, gente. A matéria de hoje era até que pouca coisa. Eu estou ansiosa para de sábado. Tem alguma dúvida? Pra mim tá de boa. Acho que eu tô gripando. Então fica sendo isso por hoje. Lembrando que, se vocês estiverem estudando e tiverem com dificuldade em algum exercício específico que vocês tiverem achado por aí, ou tiver, sei lá, porque eu tento procurar os exercícios com base em vozes da minha cabeça. Alguns o Léo me passa ele que fala pra eu resolver com vocês. Mas se vocês estiverem estudando sozinhos pra prova ou alguma coisa e tiver dificuldade com alguma coisa, vocês podem me chamar ou dar sugestão de exercício pra live também. Mas é isso então. Vou ficando por aqui. Eu tenho que subir o vídeo da live de ontem, vou aproveitar e vou subir a de hoje também. Fechou, valeu. Até, galera. Boa noite pra vocês. Tchauzinho, gente. Tchauzinho.